Palmeiras 2, Corinthians também 2, grande derby paulista nesse começo de temporada. O Palmeiras passou um bom tempo ali dominando o Corinthians, que tinha um sistema defensivo bem específico para essa partida. A gente vai entrar em detalhes em como o Palmeiras conseguiu esse domínio por boa parte ali do jogo e como o sistema defensivo do Corinthians funcionava para essa partida. Quais jogadas o sistema defensivo funcionava bem, para quais jogadas o sistema defensivo não funcionava tão bem assim. E no final, depois que o Palmeiras abriu 2-0, o time caiu um pouco de intensidade e o Corinthians começou a explorar um espaço que o Palmeiras até já oferecia desde o começo da partida, mas o Corinthians passou a ser muito mais efetivo em conseguir aproveitar esses espaços para ter um pouco mais de volume de jogo. Mas exatamente como tudo isso aconteceu é justamente o assunto desse vídeo. Bom, pra gente começar essa análise, vamos dar uma olhada em como funcionou a eficiência estratégica das duas equipes. O Palmeiras, como você pode perceber por esse gráfico aqui, teve muito mais volume de jogo, teve muito mais chances claras de gol ao longo do jogo todo. E o Corinthians conseguiu ter um bom momento ali no final do segundo tempo. E essa produtividade tem tudo a ver com a forma como o Palmeiras pressionava a saída de bola do Corinthians, mas também com o próprio sistema defensivo do Corinthians. Quando o time perdia a posse de bola, então, o que o time fazia para tentar neutralizar as principais jogadas do Palmeiras? Vamos começar entendendo o principal ponto dessa análise, que é como o Palmeiras conseguia neutralizar a saída de bola do Corinthians ali e recuperar facilmente a posse de bola. Foram praticamente 24 saídas de bola do Corinthians, 17 vezes o Palmeiras conseguiu recuperar a posse de bola e algumas vezes recuperou bem próximo ali do gol do Corinthians. Outras 7 vezes o Corinthians conseguiu avançar em campo. E o detalhe aqui é que das 7 vezes que o Corinthians conseguiu avançar em campo, 7 vezes foram lançamentos diretos da defesa, conexões diretas. Todas as vezes que o Corinthians tentou sair trocando passes desde a defesa, o time perdeu a posse de bola. E um dos principais pontos da marcação-pressão do Palmeiras foi a própria atuação do Endrick. Ele pressionou demais, recuperou muita posse de bola do Palmeiras ali no combate 1 contra 1 pressionando alto, como é o caso desse lance aqui contra o Ranieri. Só pra gente ilustrar aqui, ó, como o Endrick pressiona e o Palmeiras consegue recuperar a posse de bola no campo de ataque próximo ali da área com oportunidade de contra-ataque. Aqui um outro lance, ó, o Endrick pressionando o Caetano dessa vez. E uma outra coisa que acontecia bastante nessa pressão do Palmeiras é que perceba como os jogadores do Corinthians, ó, o Ranieri, o Vera, eles estão com um pouco de espaço, existem linhas de passe disponíveis aqui para serem acionadas. Então o Palmeiras não fazia questão de manter essa marcação-pressão muito apertada, muito ajustada. Isso porque, em especial, o Aníbal Moreno, ele estava sempre de olho ali em criar essa armadilha, deixar a linha de passe disponível, mas quando o adversário acionasse, ele pulava para fazer a interceptação, e funcionou muito bem. Não é o caso desse lance, nesse lance aqui, o Endrick recupera a posse de bola, e o Palmeiras mais uma vez recupera no campo de ataque, com a possibilidade de armar o contra-ataque. O Flaco Lopes ataca ali pela direita, invade a área, puxa para canhota e consegue a finalização com bastante perigo. Aqui um exemplo da interceptação, Aníbal Moreno deixa a linha de passe aberta e quando ela é acionada ele consegue fazer a interceptação, arma mais um contra-ataque para o Palmeiras. E um ponto importante é que essa marcação-pressão do Palmeiras em alguns momentos deixava um jogador livre aqui no corredor central. Ela não estava 100% encaixada o tempo inteiro, mas ela estava encaixada o suficiente para esse momento que o Corinthians está vivendo de transição do comando técnico. E esse encaixe geralmente acontecia porque o Zé Rafael, que jogou no lugar do Veiga, ele subia aqui para pressionar um dos zagueiros, o Félix Torres nesse lance aqui, enquanto o Flaco Lopes está pressionando ali o Gustavo Henrique. Pelos lados aqui o Endrick pressionava aqui o Caetano e lá pela esquerda o Piquerez avançava bastante para pressionar o Fagner. E o que acontecia pelo meio é que muitas vezes o Aníbal Moreno ele começava aqui marcando mais recuado, mas quando o Ranieri recebia a bola, ele saltava aqui para pressionar o Ranieri. Então, nesse momento de troca de marcação, em alguns momentos, não foram todos, é verdade, na maioria do tempo a marcação-pressão do Palmeiras encaixava bem, mas em alguns momentos o zagueiro não subia aqui para caçar e o Fausto Vera sobrava livre ou até o Garro em alguns momentos. Então ficava uma situação aqui de 3 contra 2, mas de qualquer maneira o Corinthians não conseguiu aproveitar isso para fazer a saída de bola fluir melhor. Como é o caso desse lance, o Ranieri vai receber, ele vai sair lá pela esquerda, o Fausto Vera completamente livre, o zagueiro não subiu aqui para caçar, vai tentar sair lá com o Wesley e o Marcos Rocha consegue fazer a antecipação. E quanto mais a marcação encaixava, mais erros individuais do Corinthians a gente começou a notar. Aqui mais uma saída de bola, nesse lance é um bom exemplo pra gente notar a importância do zagueiro subindo aqui, ó, o Luan abandona a linha defensiva e faz a marcação do Garros. Isso porque o Zé Rafael tá lá pressionando o Torres, enquanto o Rios marca o Vera e o Aníbal Moreno marcando o Ranieri. Aí a marcação fica 100% encaixada e isso potencializava bastante aí os erros individuais do Corinthians e mais uma vez o Palmeiras consegue recuperar no campo de ataque e tem a possibilidade do contra-ataque.
E se a gente puder resumir tudo isso em uma imagem apenas, a gente pegar aqui todas as saídas de bola do Corinthians, perceba como a esmagadora maioria das vezes as bolinhas verdes foram predominantes, né? As marcações pressões do Palmeiras funcionaram muito mais que a saída de bola do Corinthians. Fica aquele placar de 17-7. Vamos dar uma olhada aqui no quantitativo, aí fica mais evidente ainda a superioridade do Palmeiras nesse cenário específico da partida. Mas é importante destacar também como no final do segundo tempo, ó, depois que o Palmeiras fez 2-0, a marcação-pressão do Palmeiras parou de funcionar, o time simplesmente começou a abrir mão de subir o bloco de marcação e depois que o Corinthians começou a ter mais volume de jogo no campo de ataque, o time de fato não precisava fazer a saída de bola funcionar, mas a gente já vai chegar lá. E com essa pressão eficiente, o Palmeiras passou a ter muito mais posse de bola e, consequentemente, muito mais possibilidades de atacar o Corinthians. Então acabou colocando à prova esse novo sistema de marcação que o Antônio Oliveira tá tentando implementar no Corinthians, que aliás é um sistema defensivo completamente diferente do Mano. Se o Mano Menezes tentava proteger a todo custo o corredor central, muitas vezes fazendo aquele losango ali pelo meio, o Antônio Oliveira já mostrou que vai priorizar defender os corredores laterais, um desenho defensivo com bastante amplitude. A gente vai entender em detalhes. Isso porque ficou muito evidente os prós e os contras. O time foi colocado à prova o tempo inteiro e os prós e contras desse novo sistema defensivo ficaram bem evidentes. Vamos dar uma olhada então como tudo isso aconteceu. Bom, a princípio o Corinthians joga com 3 meio-campistas, o Ranieri fica mais avançado aqui, não fica espetado na linha defensiva, principalmente quando o Corinthians tá ali marcando na faixa central do campo, em bloco médio. E o Garro e o Vera são responsáveis por dar o primeiro combate. Esse é o primeiro ponto, é uma informação muito importante. Então, principalmente quando a jogada vem pelo corredor central, a gente vê o Ranieri avançar um pouco mais, abandonar a linha defensiva e o Corinthians tenta povoar um pouco mais o meio de campo. Mas perceba como à medida que essa jogada vai lá pra direita, o Ranieri vai voltar, vai recuar e vai compor a linha defensiva. A gente já vai entender o porquê. Então o Palmeiras não avança pelo meio, o Naves vai levantar a cabeça, vai fazer o passe lá pro Endrick, o Endrick deixa aqui com o Marcos Rocha. Olha o Ranieri aqui, voltando aqui pra linha defensiva. E essa jogada o Palmeiras tenta bastante atacar o espaço entre o lateral e o zagueiro, e esse sistema defensivo do Corinthians se mostrou muito eficiente para defender essa jogada. Obviamente o Veiga, que é o principal expoente dessa jogada, não estava em campo, isso perde um pouco de qualidade, mas o Endrick tem mostrado muita inteligência para fazer essa movimentação, e é justamente ele que já tá escapando aqui do Vera para atacar esse espaço aqui nas costas do Caetano. Agora a questão é a seguinte, o Ranieri vai fazer o papel do zagueiro, isso dá liberdade para que o Gustavo Henrique vire o lateral esquerdo e o Corinthians dessa maneira consegue manter uma linha defensiva com 4 jogadores, então protege a inversão com o Fagner lá pela direita, tem 2 zagueiros para proteger ali superioridade numérica para cima do Flaco Lopes e principalmente tem alguém fechando aquele espaço ali que o Palmeiras adora atacar. Olha como a linha defensiva do Corinthians vai se formando aqui, ó, Gustavo Henrique pronto para fazer a marcação aqui do Endrick, mantém a marcação encaixada. E uma outra vantagem desse sistema, que pode se transformar numa desvantagem, a gente já vai entender o porquê, é que os dois meio-campistas, tanto o Garro quanto o Vera, eles ficam livres ali então para dar o primeiro combate. Melhora muito a pegada de marcação do primeiro combate esse sistema. Claro que você tem que ter jogadores ali com essas características individuais, mas a gente via muito mais eles preocupados no que estava acontecendo à frente do que nas costas. Nas costas, de fato, a responsabilidade era dos defensores que estavam com 5 jogadores ali compondo aquela linha. Ó, então dá uma olhada como o Vera, ele vai olhando pra frente e avançando, ó, apertando a marcação. Em momento algum ele olha pra trás, ele não tá preocupado com as costas, ele recupera a posse de bola pro Corinthians. Então esse é o primeiro ponto. Quando o Palmeiras tentava essa jogada aqui de atacar o espaço entre o lateral e o zagueiro, perceba como o Gustavo Henrique novamente vai sair para marcar o Endrick. Isso acaba então liberando os meio-campistas para não se preocuparem com esse tipo de movimentação. E mais uma vez o Corinthians consegue neutralizar essa jogada. Vou voltar aqui um pouquinho no lance do primeiro tempo, só pra mostrar que a mesma coisa acontecia aqui pelo lado direito. Ó, o Fagner vai subir aqui no Piquerez e o Félix Torres vai defender aquele espaço ali que o Zé Rafael vai tentar fazer a diagonal. Mas esse é um sistema defensivo ainda em construção e naturalmente vai oferecer algum tipo de espaço. E qual era o espaço então que o Corinthians oferecia pro Palmeiras? E aliás, o Palmeiras é um time muito mais maduro e tem variações pra atacar diferentes tipos de espaço. E o Palmeiras tinha assim uma boa jogada pra conseguir explorar essa vulnerabilidade no sistema defensivo do Corinthians. Vamos ver qual é. Ó, essa aqui é a primeira chance clara de gol do Palmeiras, nem nasce de um problema crônico da marcação, é mais uma falta de entrosamento mesmo, né? Perceba como o Félix Torres sai pra deixar o Flaco Lopes em impedimento e o Gustavo Henrique recua. Isso acaba dando condições para que o Endrick faça esse belo passe e o Flaco Lopes saia na cara do Cássio, mas desperdiça a oportunidade pro Palmeiras. Mas essa primeira chance clara de gol foi mais uma falha por conta da falta de entrosamento, na minha opinião. Agora existia sim um problema crônico do sistema de marcação, sobrecarga ali nos meio-campistas.
Vou usar esse lance aqui para ilustrar. Perceba como o Corinthians já tá formando aqui sua linha defensiva com 5, ou seja, o Raniel já recuou aqui. O Endrick recua, se apresenta pro jogo para dar uma opção de passe. Perceba como o zagueiro vem junto para caçar. O Gustavo Henrique tá saindo aqui para caçar ele. Reforçando então um pouco o que eu já havia dito, né? Esse espaço aqui entre as linhas, né, nas costas desse primeiro combate aqui do Corinthians é responsabilidade dos zagueiros. Então, quando tem essa movimentação de recuo, quando o atacante se apresenta pro jogo, ele começa espetado na linha defensiva e ele recua se apresentando para o jogo, fica um pouco mais fácil a leitura de jogo dos defensores. O problema é quando alguém vem de trás, embaralhando as linhas, como o Richard Rios vai fazer nesse lance. Ó, o Rios tá aqui e ele tá sendo marcado a princípio pelo Garro, mas como a gente já viu, a responsabilidade do primeiro combate é avançar no portador da bola e o Richard Rios vai passar livre nas costas do Garro, só que não tem nenhum defensor para fazer a cobertura de marcação dele e ele vai ter todo esse espaço aqui para conseguir arrancar com a bola dominada. E perceba como a linha defensiva do Corinthians nem tinha como saltar para fazer a pressão, isso porque existem 3 jogadores do Palmeiras pinando, né, segurando a marcação ali dos defensores que vão estar em dúvida e nesses casos, obviamente, eles vão fazer o quê? Vão recuar e vão dar espaço aqui pro Richard Rios conseguir fazer sua arrancada com a bola dominada. E é por isso que você via o Richard Rios com bastante espaço pelo corredor central para carregar o Palmeiras pro campo de ataque. Então, por mais que a linha do meio ficava com 4 jogadores e os meio-campistas não ficavam sobrecarregados em termos de inversão, né, de ter que se deslocar muito para um lado e depois na inversão ter que se deslocar muito para o outro, eles ficavam sobrecarregados nesse avançar e recuar. Dá uma olhada nesse lance, ó, o Garro e o Fausto Vera estão perfeitamente posicionados ali, fechando a entrada da área, uma das principais áreas que o Endrick gosta de atuar. E perceba que no momento que o Palmeiras recuar essa bola, o Garro vai ter que avançar aqui, afinal de contas, ele é o responsável por dar o primeiro combate e pressionar o portador da bola. O Marcos Rocha faz o passe e o Garro já sai aqui para pressionar o portador da bola e o Palmeiras traz essa bola aqui para a esquerda. Agora o importante é isso, ó. Dá uma olhada como fica um espaço grande aqui, né? Isso porque além de tudo existem 2 jogadores do Palmeiras que vão atrair a marcação dos 2 jogadores da linha defensiva aqui do Corinthians pela esquerda. E o Endrick vai ficar completamente livre por muito tempo, inclusive. Olha lá, atenção a como o Endrick vai ficar completamente livre o tempo inteiro. Ó a sobra aqui, entrada da área completamente livre. O Naves consegue fazer o pé de pressão ali, o Endrick continua livre. E essa é a jogada que ele mais gosta de fazer. O Fausto Vera chega atrasado para dar o bote e o Endrick marca esse golaço. E o Palmeiras acabou se beneficiando muito desse problema crônico do sistema defensivo do Corinthians e foi ficando cada vez mais evidente à medida que o Corinthians deixava suas linhas mais bem definidas. Então, toda vez que organizava, o Palmeiras encontrava espaço e muitas vezes criava superioridade numérica no setor, como é o caso desse lance, ó. São 3 jogadores, o Endrick nem tá aparecendo aqui na imagem, mas ele tá bem aberto, Marcos Rocha vindo aqui por dentro e o Lopes aqui sendo marcado pelo Gustavo Henrique. Então, Gustavo Henrique e Caetano, de fato, tiveram pesadelos aqui com os 3 jogadores do Palmeiras que circulavam nas costas dessa linha do primeiro combate do Corinthians. Vai ser interessante ver como a comissão técnica do Antônio Oliveira vai tentar corrigir esse problema. E essa jogada só não teve um potencial maior porque é o Marcos Rocha que recebe aqui, ele não ataca a linha defensiva, né? Ele procura o Endrick tá mais aberto, dá tempo do Corinthians se recompor, ele tenta um cruzamento, ela sobra lá com o Piquerez, ele bate cruzado e ganha o escanteio, e é desse escanteio que nasce o segundo gol. Ó, só pra deixar registrado aqui o gol de escanteio do Palmeiras, gol de ombro do Flaco Lopes. E o curioso é que vendo depois aquele gol que foi anulado do Marcos Rocha, o problema é o mesmo. De novo o Palmeiras tá com 3 contra 2 aqui no setor, né? Tem o Endrick agora pelo meio, Flaco Lopes encostando aqui e o Marcos Rocha tá passando mais aberto. E o Palmeiras vai conseguir explorar esse 3 contra 2 pra colocar o Corinthians na roda, invadir a área e o Marcos Rocha vai fazer o gol, mas ele tava impedido, esse gol não valeu. Agora só voltando aqui no gráfico de pressão pra gente ver uma coisa muito interessante, ó. O Palmeiras então de fato foi dominante, explorando essas vantagens que a gente viu aqui até aqui ao longo dessa análise, mas depois que fez o segundo gol a gente pode ver claramente uma queda da produtividade do Palmeiras e vai terminar lá no gol do Corinthians. Claro que tem alguns fatores que contribuíram para isso, de fato teve um relaxamento natural do Palmeiras, mas esse relaxamento acabou expondo alguns pequenos espaços que o time oferece com esse sistema defensivo natural. Todos os sistemas defensivos vão oferecer alguns tipos de espaço, mas o Corinthians soube aproveitar e se beneficiou disso para conseguir o primeiro gol, o 2-1, que colocou o time de novo na partida. E aí o fato de o Palmeiras relaxar um pouco mais, as substituições não aumentaram a intensidade do time, principalmente ali na marcação-pressão, acabou colocando o sistema defensivo à prova. Então, uma situação então que durou do minuto 0 até o 80 a favor do Palmeiras, testando
amassando o sistema defensivo do Corinthians, nos 10 minutos finais, 15 minutos finais, acabou virando. E o Palmeiras colocou seu sistema defensivo à prova. E acabou aparecendo esse espaço aqui na origem da jogada, que todos os 5-3-2 acabam oferecendo, né? Então essa é uma jogada que nasceu lá na direita, e quando ela vem aqui para a esquerda, geralmente aparece espaço aqui na origem da jogada por fora do bloco de marcação, mas que pode ser utilizado algumas dinâmicas ali para conseguir criar vantagem e atacar o bloco entrando aqui pelo lado. Isso porque você não tem pontas, você tem 2 atacantes, você tem 3 meio-campistas, e aí a sobrecarga dos meio-campistas ela é diferente com o que acontecia do Corinthians. Se a sobrecarga do meio-campo do Corinthians era avançar e recuar e aparecer aquele espaço entre as linhas, esses 3 jogadores vão ter mais dificuldades então nas jogadas de inversão. A sobrecarga é lateral. E uma boa forma de você conseguir aproveitar esse espaço que esse sistema defensivo oferece é jogar com ponta e lateral preenchendo o corredor. Então perceba como o Mosquito acaba segurando aqui o Piquerez, né, e dá liberdade para o Matheus receber essa bola. E aí, obviamente, você pode usar essa liberdade tanto para fazer um cruzamento ali antecipado, né? Você usa essa liberdade para olhar as movimentações dentro da área, quanto para arrancar e tentar atacar a linha defensiva ali em superioridade numérica, invadir a área. São várias jogadas que você pode tentar ali, essas duas são as principais. Então perceba que o Pedro Henrique faz a inversão, até o Gabriel Menino chegar lá, o Matheus tem bastante liberdade para fazer o cruzamento. E essa é a primeira finalização de cruzamento. O Corinthians tentou vários cruzamentos, essa foi a primeira cabeçada, no minuto 78. Mas até então era apenas espaço na origem da jogada. No destino dessa jogada, desses cruzamentos ou dessas tentativas de infiltração, a vantagem ainda era do Palmeiras. E aí o que fez a diferença foram as substituições. Se do lado do Palmeiras as substituições não mantiveram a intensidade do time, até caiu um pouco a intensidade do time ali, o time acabou se escondendo um pouco mais atrás do 2-0, relaxou mais em campo. Do lado do Corinthians, as substituições melhoraram a eficiência das jogadas, em especial pelo lado direito. Ó, a liberdade na origem da jogada, sai o cruzamento, a marcação tá encaixada, o Palmeiras neutraliza. Agora o que mais chama a atenção é como os jogadores do Palmeiras não vão se apresentar pro jogo. Gabriel Menino segura ali, ó. Basicamente ninguém quer jogar, né? Tá todo mundo mais andando ali, mais olhando. Ela sobra com o Piquerez e ele vai tentar fazer um lançamento pro Rony, mas o Rony também bem isolado lá, não consegue pegar essa bola. Ó, aqui é um duelo dos jogadores que vieram do banco, ó. Vai ser um duelo da sobra aqui, Gabriel Menino e Matheus. Ele até começa atrás, mesmo assim ele consegue antecipar o Menino e deixa a bola ali com o Mosquito, se não me engano, que tá aberto lá pela direita. Ele vai partir pra cima do Piquerez, entorta o Piquerez, invade a área e faz o cruzamento, mas a zaga do Palmeiras consegue neutralizar. Mas de novo perceba como o Palmeiras não consegue ficar com a bola, o Corinthians vai ter uma nova oportunidade de ataque. E aí no minuto 86, Palmeiras no seu 5-3-2 oferecendo espaço na origem da jogada. Até aí tudo bem, a estratégia do time era mais se defender ali no destino dessa jogada, proteger o miolo da área ali efetivamente. Mas fato é que o Corinthians conseguia avançar pelos lados do campo. O Biro vai carregando por ali, tenta fazer a infiltração, o Palmeiras consegue neutralizar. O Piquerez sai com a bola ali, mais uma vez ninguém se apresenta pro jogo, ele tenta fazer uma conexão ali com o Rony e devolve a posse de bola pro Corinthians. E esse é um dos problemas de você acabar devolvendo a posse de bola pro adversário. O Piquerez está fora de posição e se você olhar, tem 2 jogadores nas costas dele. Isso foi determinante pro desdobramento da jogada. O Félix Torres já vai fazer o passe ali pro Mosquito e ele acelera, por isso que eu falo que é mérito dos jogadores que vieram do banco. Ele acelera, arrisca a jogada, dá um tapa pra dentro da área e o Yuri Alberto consegue a finalização e diminui pro Corinthians, coloca o Corinthians no jogo novamente. E depois disso a gente ainda teve esse belo lançamento do Everton colocando o Rony na cara do Cássio, o Cássio sendo expulso ali pra não levar o gol. Teve essa grande chance aí do Piquerez, que era só tirar do Gustavo Henrique, mas ele tirou demais, tirou também do gol. Teve também o Murilo quebrando a costela do Yuri Alberto. Na cobrança teve também o Rony trocando uma falta mais longe por uma falta mais perto da área. E na cobrança a gente teve o Garro acertando um belíssimo chute e o Everton ainda tentando dar o golpe de vista e sofrendo o gol de empate. Teve quase de tudo nesse derby. Pro Palmeiras fica a lição, manter a cabeça fria e o coração quente, mas por 90 minutos. De fato, o time já tem um modelo de jogo muito consolidado, tem variações, tem um sistema defensivo bem sólido, mas claro que o nível de concentração é o que faz a eficiência se manter alta ao longo dos 90 minutos. E o Corinthians com seu modelo de jogo totalmente em construção. O desafio de manter uma linha com 5 e uma linha com 4 ali no primeiro combate é de fato conseguir ter jogadores que consigam fazer uma boa leitura de jogo atuando na linha defensiva
defensiva para que esse espaço entre as linhas seja melhor neutralizado. E as jogadas de ataque ainda não deu tempo do time nem construir e nem de a gente avaliar. Vamos continuar de olho para ver como vai ser a sequência do trabalho da comissão técnica do Antônio Oliveira. E para você que quer desenvolver a sua leitura de jogo, aprender a extrair o máximo da sua capacidade analítica, ter acesso às nossas ferramentas, ter acesso ao nosso melhor conteúdo, futebolcursos.com. Vou deixar o link para você conhecer aqui na descrição. Todos vocês vão ser muito bem-vindos para estudar futebol lá com a gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, espero que você tenha gostado. Vamos continuar de olho no Palmeiras, continuar de olho no Corinthians e torcer para que esse confronto renda boas análises pra gente ao longo dessa temporada. Grande abraço e até o próximo vídeo.